Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos nessa conferência, nessa festa maravilhosa, falando a respeito da região nordeste do Brasil. E eu gostaria de convidar aqui na frente os representantes dos 9 estados que compõem a região do Nordeste. Por favor, venham aqui na frente, se posicionem aqui na frente. Ó o baiano. E é baiano, viu? Legítimo. Muito bem. Muito bem. Pode tirar a música. Pode tirar a música. Que legal, né? Muito bom. Queridos, região do Nordeste. Região bonita, né? Quem já viajou para o Nordeste aqui? Levanta a mão. Também, já viajei para o Nordeste já. Aqui nós temos 9. Você nasceu lá, né? Nasceu, que bom. Tem várias pessoas que nasceram lá, né? Aliás, Cerejeiras é até meio que conhecido, né? Como a igreja que tem bastante gente lá do Nordeste, né? Que legal. Eu acho que a Piba também deve ter bastante, né? Então tá bom. Muito bem, queridos. Eu gostaria de estar falando a respeito, então, dessa beleza que é o estado, a região do Nordeste. E eu acho que ninguém melhor do que o sanfoneiro, né? Para falar a respeito disso. Então fala aí, sanfoneiro. O Nordeste, ele é conhecido por suas lindas praias, né? Praias maravilhosas, aí a praia de Maragogi. Também por capitais exuberantes, capitais lindas, né? Como Recife, como Salvador. Enfim, capitais históricas, né, que marcam a sua época. O Nordeste também ele é conhecido por sua riqueza artística, pelos seus artesanatos, por suas músicas. Orlando da Chaga. É o sanfoneiro falando. Também conhecido pela paz, pelo sossego que nós encontramos nas suas praias calmas e tranquilas. Essa é a beleza do Nordeste. Para quem foi e já desfrutou, sabe que é muito bom. E também, o Nordeste é conhecido por um povo festeiro, um povo que gosta de forró, de carnaval. Nailma? Não, imagina. Um povo alegre, um povo que luta, um povo trabalhador, um povo que marca a história. Nosso amigo Zé Rosa, só no miudinho. Só que não. Só que não. Não é esse Nordeste que nós queremos trazer para vocês nessa noite. Não é essa parte que nos interessa. Essa parte interessa para o turista. Para nós, interessa uma outra realidade que nós também precisamos entender. Exatamente, nós precisamos entender, pode passar para o próximo slide, a miséria que ainda é extrema. Falta de saneamento básico, falta de moradia, o descaso político com a saúde, com várias outras coisas que poderiam melhorar a vida do nordestino, mas eles são privados devido ao descaso dos políticos. O Nordeste também, ele é marcado por sua idolatria, a sua devoção, principalmente a Padre Cícero, a São Francisco, vários outros santos, Santo Antônio, enfim, uma infinidade de santos que eles adoram. A fome e o analfabetismo, o trabalho infantil, a escravidão, por incrível que pareça, em 2018 temos trabalhos que são
análogos à escravidão. Também marca lá no Nordeste a questão da corrupção, aonde nós vemos os coronéis ainda mandando naquela região, ou seja, a pessoa vota por uma questão de afinidade, por força ou por benefício. É uma realidade não só do Nordeste, mas também a violência. Salvador, um dos estados mais violentos, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Recife, principalmente a Grande Recife. E aí uma realidade triste, a prostituição infantil, principalmente em Salvador, em outros estados também, mas principalmente em Salvador é demais. E a pluralidade religiosa que marca também a Bahia, marca também outros estados, mas principalmente na Bahia, onde nós temos um desafio muito grande. Nós temos uma realidade e um desafio naquela região com o misticismo, com religiões ligadas à Umbanda, ao Candomblé, e uma pluralização de religiões e também uma miscigenação entre elas, né? Enfim, são vários os desafios que nós temos no Nordeste. E nós estamos aqui também representados pelos 9 estados, né, que compõem lá a região do Nordeste. Eu vou começar aqui por esse rapaz, esse cidadão. Qual que é o seu estado? Boa noite. Meu estado é o Pernambuco. Pernambuco. Bem. Seu estado, meu querido? Sergipe. Sergipe. Você tem mais cara de africano. E o seu, meu amigo? Piauí. Piauí. Muito bom. Você não trouxe sua bandeira, não? Você é da onde? Você é lá do Ceará? Do Ceará. Eu preciso lembrar de onde você veio. Que coisa, hein? Depois passa no Davi ali, que ele dá um jeito nisso aí. E o seu, meu querido? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Minha mãe é de lá, sabia? Olha lá. Alagoas. Oh, olha, com orgulho, hein? Rapaz, e escolheram você para falar de Alagoas. Rapaz, sabe que Alagoas é a terra do matador, né? Tem bastante matador lá. Rapaz, deixa... E aqui não precisa nem falar, né, gente? De onde tu é? Da Bahia, pai. Ô, pai. Eu sou de Paraíba. Paraíba. Olha, mulher macha, é? Rapaz, tome cuidado, hein? Olha. Queridos, nós gostaríamos de falar um pouquinho mais a respeito dessas regiões, mas uma coisa que é bem interessante, cada estado desse, eles têm algumas coisas muito em comum, tanto na parte social, quanto na religiosa, na política. Eles têm as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades. Eu gostaria de falar com esse baiano aqui. Você já falou que é da Bahia, mas de que lugar da Bahia? Deixa eu colocar o microfone aqui e pedir ajuda para o pastor. Você é soteropolitano? É isso, meu nego. Fala um pouquinho para nós a respeito da Bahia. Como que é a Bahia? Então, velho, Salvador é massa, velho. Tem festa o ano inteiro. A gente começa em janeiro logo, né? Com as oferendas para Iemanjá. Aí depois vem o carnaval, que dura um mês, velho. A gente gosta muito de festa, viu? Então, depois do carnaval, aí tem a lavagem do Bonfim, que são as baianas que fazem, né, velho? Porque lá não tem esse negócio de igreja católica, umbanda, é tudo misturado, velho. É todo mundo junto, todo mundo brinca junto, velho. E você frequenta alguma religião lá, não? Eu sou católico, mas eu frequento a umbanda. Você vai na umbanda? Vou na missa, vou na umbanda.
Minha mãe é evangélica, também vou na igreja Você com vai ela. na às igreja vezes, evangélica vou. lá também? Não. Rapaz, que Não, coisa, mas hein? não tem isso não. E a comida É lá? o mesmo Deus, velho. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus lá, é? É o mesmo Deus. E como que é a comida lá? É Dizem que a massa, comida véio. do a comida baiano é massa. é massa, é? É, tem vatapá, caruru. E Tem essa acarajé. história de comer acarajé quente? É pimenta, velho. É Pimenta. quente mesmo, é? É Tem um quente, amigo meu nosso nego. americano que ele vai estar aqui, eu falei pra ele, falou assim, toma cuidado com os baianos, que eles gostam de falar de acarajé quente, você não pede acarajé Oxe. frio, não, come frio. Oxe, quente é pelando, velho. Muito bem. Querido, mas a Bahia não é só alegria, né? É, o sertão é complicado. O sertão, a gente passa fome, a miséria se alastra, o sol é de rachar, é da gota, velho. É de doer. Mas a gente faz o seguinte, a gente pede para Nossa Senhora ajudar a gente e vamos levando, né? O que é que pode fazer? Isso que foi mostrado, então, é a realidade lá na Bahia. Com certeza, velho. É, Com certeza. que bom. Que bom não, né? Que ruim, né? Mas que bom que você está aqui e falou para nós a respeito lá da Bahia. Agora eu quero falar também com a cearense. Cearense que não trouxe a bandeira do estado dela. Que triste, né? Esqueceu a bandeira. E o dente, né? E o filho também, né? Meu filho não quis vir, não. Quis não, Porque ele é muito quebrou tímido, a né? percata dele, É. então o bichinho ficou em casa que não tinha percata para vir. E fala um pouquinho de você e fala um pouquinho lá do Ceará, então. Você veio de que região lá do Ceará? Que lugar do Lá Ceará? do Juazeiro. Lá, mas eu moro mesmo é na roça, viu? É? É. A senhora mora lá com quem? E seu marido veio? Ixi, aquele desgraçado nem me lembro, Jesus. Mas por quê? O que aconteceu? Já ter promessa pro meu padrinho, Padre Xisto, porque ele foi lá para São Paulo Ah, para trabalhar, para poder trazer recurso pra gente. Mas daí o bicho com 3 anos já arrumou outra lá. Já fiquei até sabendo pelo um primo dele, que veio pra cá, que ele já tem até filho. misericórdia. E a senhora Agora ficou não- sozinha? Eu e meus filhos. É? E como é que faz? 10 filhos? Oxi. É uma Rapaz. vida muito difícil, viu? É? Como é que você faz para sobreviver? Ah, eu faço, né, vou roçar, vou fazer algumas coisas na roça, porque eu vivo mesmo é de uma ajudazinha do governo. É, o governo ajuda vocês lá? Ajuda. Bastante? Não é muito pouco. Porque eu É queria pouco. mesmo um pedacinho de chão, né, para mim poder ter meu lugarzinho. Então só assistência do governo não adianta. Mas é muito pouco. Uma dignidade, uma vida melhor, né? Ah, eu Moradia, queria meu trabalho, sabe? trabalho, né? Isso é mais importante, Poder né? ir para luta sozinha, sem a ajuda do governo, que é muito pouco. E a religiosidade lá, como que é? Ah, é muito bom. A gente tem muita fé. Oxe, muita fé mesmo. Meu padrinho Padre Xisto não deixa faltar nada. Ah, é verdade? Eu ouvi dizer que tem umas festas lá que vocês frequentam anualmente, numa cidade de Canindé, lá em Juazeiro. É verdade? É muita gente lá? Ah, é muita festa. É muita comilança, sabe? Uma comilança? É. Mas Mas também é só naquela hora. Passou. passou por A gente passa fica com fome. a cuia de farinha. Quando tem, né? Quando Meu tem Deus. plantação de feijão, também a gente come um feijãozinho. Mas não é sempre, não. E seu menino então não veio? Não veio porque tava sem percata. É? Só eu tinha percata para vir. Eita. Eu vi a senhora conversando, eu vi a senhora falando que passou uns crentes lá, foi? É verdade? Foi, deixou até Bíblia. É? É, Deixou Bíblia lá pra senhora? deixou. E aí, e eles vieram de onde? Ah, eu acho que veio de São Paulo, viu? De São Paulo? Deixou É. até uns brinquedinhos aqui pro meu filho. Deixou o brinquedo também pro Deixou. menino lá, é? Mas, O padre falou assim pra gente não ler, não. Porque a gente não vai entender nada mesmo. é. É. E não tem ninguém lá de evangélico para acompanhar vocês? Ah, tem não, moço. Não, Tem não. é. O povo vem muito de vez em quando. Que E não é coisa. sempre que vem, não, viu? Que triste, né? Nós também temos um casal que veio lá do Pernambuco. Fala um pouquinho desse casal bonito que veio lá do Pernambuco para nos falar. Boa noite. Nós somos lá de Recife, né, capital, e a gente... meu nome é Severino, e sou engenheiro, e essa aqui é a minha pitombinha. Eu chamo ela de pitombinha porque foi a Nossa Senhora dos Prazer que deu na festa lá. Que tem todo ano, rapaz? na festa Pitomba, né? Tem Então, a festa da Pitomba, é verdade. E ela se chama Josefa, e ela é encostada no governo lá da aula. Ela é funcionária do governo, funcionária pública. Rapaz, então vocês são diferentes, né? Porque tem uma realidade, né? E vocês já são de uma classe econômica, então, mais privilegiadas, né?
Minha mãe pegava no meu pé e falava para estudar, senão eu ia para a roça, né? Então eu tinha que estudar. Olha só, que coisa, né? Agora fala um pouquinho, vocês são casados? Na verdade, nós não é casado não, né? Nós está juntos já faz uns 5 anos e assim, eu já fui casado 3 vezes, ela foi uma só. E a gente tá junto aí faz 5 anos para ver no que dá, né? Ah, é? Rapaz, que coisa, hein? 3 casamentos. Não deu certo, Você né? não é Acontece, fácil, não. né? Brincadeira. A mulher é difícil. Né? É um bicho retado, né? E a senhora? Fala um pouquinho. Ô, pastor, a benção. Opa, A paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Você é crente, é? Eu sou crente sim. Inclusive, lá onde a gente mora, a gente vai numa igreja que tem um pastor que tem uma oração muito forte. Um dia, painho estava muito ruim. Levei uma foto dele lá pro pastor orar. O pastor orou, deu um olhinho para eu levar para ele. Levei, não é que ele me orou? Melhorou, é? Melhorou. E agora ele vai na igreja. Então vocês são evangélicos? Sim, somos. Que coisa. E a igreja lá, como que é? A igreja lá é bem avivada, tem uns congressos, né? Uhum. E aí, meu pai, num desses congressos, levei a foto, o pai melhorou, foi curado, tá na igreja agora, e bem que a Bíblia fala, né? Que se não vem pelo amor, vem pela dor. Foi assim que aconteceu com meu pai. A Bíblia diz isso, né? Diz que mesmo. Coisa. Que maravilha, né? O senhor sabia que 20% da população de Pernambuco é evangélica? Ah, é? Olha só. É a região, então, mais evangelizada lá, é o estado mais evangelizado do Nordeste. Glória a Deus, Ave Maria, até dá arrepio. Mas olha só que coisa, né? Que beleza. Muito bem, queridos. Vocês percebem que cada estado tem a sua peculiaridade, mas eles têm alguma semelhança entre eles, né? Nós procuramos retratar aqui que às vezes a gente pensa em nordestino, né? A gente pensa assim, o nordestino, tadinho, né? É o coitado, é o sertanejo. Você está enganado, ou eu estou enganado, ou você talvez não está enganado. Mas, por exemplo, o Cláudio, ele é formado, trabalha no metrô, e eu estava conversando com o Lopes. O Lopes está aí? Cadê o Lopes? Eu vi o Lopes. Lopes, um dos caras mais inteligentes lá do metrô, né? Você vê? Veio lá, foi da Bahia para Paraíba, casou e veio para São Paulo. Que coisa, né? Muito bem. Podem assentar, então. Muito obrigado pela participação de vocês. Queridos, nós também gostaríamos de compartilhar a respeito da palavra de Deus e o que nós percebemos, que nós precisamos entender para atender. Entender para atender é um lema, é um slogan de uma transportadora lá em São Paulo, uma das maiores transportadoras que tem no Brasil, e eles têm esse slogan, entender para atender. Nós entendemos um pouquinho a respeito do Nordeste. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos. Eu quero expor alguns trechos de Atos, entre o capítulo 18 e o capítulo 20, que vai falar a respeito do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Paulo, ele passou pela cidade de Éfeso no final da sua segunda viagem missionária, e ele não ficou lá, mas ele deixou Priscila e Áquila, e eles começaram então a desenvolver o seu ministério. E Paulo, quando ele começa a sua terceira viagem missionária, Paulo, ele chega até Éfeso, e ali ele permanece durante algum tempo. E durante esse tempo que Paulo permaneceu ali,
coisas maravilhosas aconteceram. Então, primeiramente, Paulo, ele passou por Éfeso, ele conheceu Éfeso, ele já criou alguma afinidade, ele ficou ali durante algum tempo ensinando, pregando na sinagoga, e ele já começou ali a fazer os seus contatos. Então, uma das coisas que nós precisamos entender nessa noite, primeiramente, quando nós pensamos em cumprir o nosso chamado, o nosso comissionamento, quando nós pensamos lá em Mateus, no capítulo 28, né? Quando nós pensamos na nossa responsabilidade de fazermos e irmos fazer discípulos, primeira coisa que nós precisamos, e esse é um chamado não apenas para missionário, para pastor, esse é um chamado para crente. Todos nós fomos chamados para fazer missões. Mas quando nós resolvemos fazer missões, seja lá no futebol, né, seja em algum outro lugar, até mesmo na empresa onde você trabalha, você precisa, a princípio, entender para poder atender. Você começa a se aproximar, foi o que Paulo fez. Paulo deixou lá 2 pessoas, começando o ministério, foi se aproximando, foi conhecendo as pessoas, e quando Paulo, ele chega lá então, e você vai ver isso exatamente lá no capítulo 18, do 18 ao 21, acompanha comigo, por favor. Nosso tempo já foi, né, pastor? Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, chegados a Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Paulo, então, deixa Priscila e Áquila naquela região, vai se aproximando, vai conhecendo as pessoas, e depois Paulo, ele retorna para Éfeso, e a segunda coisa, o segundo ponto, pode projetar para nós, né? Paulo, então, ele passa a viver naquele local, ele começa a discipular ali, a princípio, 12 homens, e ele começa a ter um relacionamento de amizade, de pastoreio, de discipulado com esses homens. Começou na sinagoga, mas teve ali alguns que se levantaram, né? A palavra fala que alguns começaram a falar mal do caminho, né? Que era exatamente como os crentes eram chamados. E Paulo, então, ele resolve começar um ministério a partir daqueles 12 homens. Então, percebe uma coisa? Precisamos ir, entender, nos aproximar, colher informações a respeito do local. Depois, uma das coisas eficientes que se faz, principalmente quando se fala em fazer discípulos, não que isso seja a única coisa, mas uma das coisas eficientes a fazer é você ir para o local e permanecer, criar vínculo, ter relações, ter amizade, começar a se envolver na vida das pessoas. Foi isso que Paulo fez, né? E você vai perceber que Paulo, ele deu um bom testemunho a seu respeito. Olha comigo o que diz lá em Atos capítulo 20, verso 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo, então, ele dá um bom testemunho. Hoje nós sabemos que a palavra é a única ferramenta que nós temos, e é a palavra, conforme Paulo mesmo diz lá em Romanos capítulo 1, que é o poder de Deus para a transformação, é o poder de Deus para convencimento, através do Espírito Santo, é a palavra de Deus. Mas uma das coisas que nós podemos fazer também é dar um bom testemunho.
Nesse mundo de pós-modernidade que nós vivemos, nesse mundo onde existe o sincretismo religioso, a pluralidade de religiões, né? Onde as pessoas elas optam por muitas vezes arrumar a desculpa de dizer assim, Deus é o mesmo, como o baiano falou, eu vou naquela religião, eu vou nessa, eu vou, e Deus para mim é o mesmo. E você vai muitas vezes apresentar o Senhor Jesus através da palavra. E essa pessoa ela até usa desculpa. Eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra. Eu não preciso de Bíblia. Eu já frequento a religião, eu sou feliz porque eu sou de tal religião. As pessoas elas passam a dar desculpas. E o seu testemunho, vivendo no local, vai atrair a atenção dessas pessoas. Porque a pessoa olha para você e a pessoa fala assim, tem alguma coisa diferente ali. E a diferença não está em você. A diferença, ela está no Deus que você serve. Percebe? A importância de estar no lugar, permanecer. E Paulo influenciou a vida desses 12 homens de uma maneira maravilhosa, a ponto de formá-los ali como presbíteros, anciãos da igreja. Mas, queridos, existe uma terceira coisa também importante, é a questão do treinamento e capacitação. Muitas vezes, e isso é muito assim interessante, nós fazemos isso como IECA. Em 2013 eu estive ali no Ceará, em companhia de alguns irmãos, e hoje, até hoje, existe um vínculo da IECA com aqueles irmãos. Nós não estamos lá, vivendo lá, morando lá, mas todo ano nós enviamos obreiros, irmãos capacitados, que bebem, que bebem e comem um alimento bom, não é aquela sopa rala que as pessoas vivem no evangelho de hoje. Por exemplo, você ouviu a fala da mulher lá do Pernambuco, crente, eu vou na igreja. Queridos, há uma necessidade grande, principalmente no Nordeste. Nós visitamos o Nordeste e encontramos várias igrejas. 20% do Pernambuco é de evangélicos. Mas e o evangelho que eles pregam? É o evangelho da salvação? Ou é um evangelho ralo que não tem transformado vidas? E quando esses homens vão lá para o Ceará, eles dão então um treinamento, capacitam o obreiro local, aquele homem que está ali vivendo naquela região, que conhece mais, que tem mais o costume da região. E então essa capacitação, esse treinamento, que Paulo também fez na vida desses 12 homens, gera frutos, e bons frutos. O trabalho que Paulo fez para finalizar ali naquela cidade, não só em Éfeso, mas a carta que Paulo depois, quando ele está preso lá em Roma, ele escreve para Éfeso, e não foi direcionada só para Éfeso, mas para todas aquelas igrejas que estavam ali, foi o resultado do impacto de um homem de Deus. O apóstolo, ele começa a influenciar de tal maneira, e Éfeso, uma cidade que estava ali voltada para o paganismo, que tinha um dos maiores templos de adoração a Artemis, a Diana, a deusa Diana. Vendia muitos artefatos religiosos. Os comerciantes lucravam muito com a venda desses artefatos. E Paulo, ele começa a pregar de tal maneira que as pessoas começam a se converter ao evangelho, se converter a Cristo, e começam a abandonar tudo aquilo que elas traziam como elemento de devoção à deusa Diana. Isso começa a impactar o comércio local. Paulo começa então a ser perseguido. Paulo tem que sair ali às pressas, seus discípulos são praticamente que violentados ali, por conta de pregar a palavra, por pertencer ao caminho. Percebe que não é fácil. Você vai encontrar desafios. Você vai encontrar oposições,
perseguições. O Nordeste tem cidades, eu estive no Ceará, e todas as cidades que nós passávamos, quando nós estávamos de carro, quase todas, tinham uma imagem lá do Padre Cícero. Algumas enormes, de metros de altura. Como falar do Evangelho da Salvação nessa cidade? É um desafio. E Paulo sofreu perseguição, mas esse homem, ele impactou aquela região, de forma a ser fundador de várias igrejas ali. E o vínculo que esse homem criou com aqueles discípulos foi tão grande, que a palavra de Deus diz que quando Paulo foi se despedir desses homens, chamou esses homens ali na praia, esses 12 homens estavam com ele ali, esses homens que Paulo começou a falar para eles que ele ia partir e provavelmente não ia mais vê-los, esses homens ajoelham com ele e começam a orar, esses homens se abraçavam, beijavam Paulo, porque tinham um vínculo de amizade muito grande. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Queridos, nós precisamos entender para atender. E isso requer esforço, isso requer responsabilidade, isso requer preparo, isso requer coragem. Para isso nós somos chamados. O Nordeste está aí, com seus desafios, com suas belezas, mas com as suas necessidades extremas. Principalmente a necessidade do Senhor Jesus, do Evangelho da salvação, que transforma vidas. Amém? Vamos orar? Eu queria convidar aqui as três famílias que representaram os 3 estados. Por favor. Vocês, por favor. Cláudio. Pode vir, por favor. Depois você ora e depois você fala para sua irmã que foi embora que você orou pelo Ceará, tá bom? Tem dente aí pelo menos? Ah, então tá bom. Então, nós vamos orar por essas necessidades que foram apresentadas aqui. E cada um deles vai orar pelo estado representado. E no fim, eu vou orar pela região do Nordeste. Senhor Deus e Pai que estás no céu, Tu sabes, Senhor, que a Bahia sofre, que a miséria se alastra e que esse misticismo religioso só prejudica mais ainda, Senhor, o reino espiritual que poderia ser tão bom, Senhor, para aqueles que estão ali, Senhor. Tu sabes, Senhor, que as pessoas estão cegas, Senhor, que as pessoas acham que está tudo bem, está tudo normal, que a vida é assim mesmo, e que não olham para Deus, Senhor. Não se direcionam para Jesus, Senhor. Eles vão atrás de outros santos, vão atrás de orixás, vão atrás de outras religiões, mas não olham para Ti, Senhor, que és o dono de tudo e que pode mudar aquela realidade, Senhor. Faz com que, Senhor, missionários enxerguem, Senhor, com amor aquela população e tomem para si como irmãos, Senhor, como se fossem da família. Pessoas que precisam, necessitam de Ti, Senhor, porque Tu és o Pai de todos nós. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, queremos Te dar graça, ó Pai, porque um dia fui alcançada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, e por isso, ó Pai, eu Te suplico, tenha misericórdia, ó Pai, daquele lugar, né, onde eu representei o Ceará. Eu sei que já tem muitas pessoas ali que Te conhecem. Então, que o Senhor possa estar sustentando esse pouco e também, Senhor, envia trabalhadores. Tira, Senhor, do nosso acomodismo, do nosso conforto, né? Muitas vezes a gente é apegado a coisas e a pessoas, enquanto tem pessoas indo para o inferno, Senhor. Misericórdia, Pai. Eu sei que o Senhor não tarda, eu sei que o Senhor não erra, eu sei que os Teus planos vão ser cumpridos, ó Pai. Por isso eu Te peço, por aquele povo que ainda não foi alcançado, aqueles, ó Pai, que muitos ainda nem viu, né, uma Bíblia de perto, ou só ouviu falar, ou muitas vezes até tem uma Bíblia, mas não tem quem orienta para poder estar ouvindo da Tua palavra. Capacita pessoas, ó Pai. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós sabemos que o estado do Pernambuco é um estado muito belo, cheio de paraísos, Pai, mas nós sabemos que o único paraíso que temos que almejar, Pai, é aquele que o Senhor
prepara para nós no futuro, Pai. Que o Senhor possa impactar pessoas que possam levar a Tua palavra e que possa impactar a vida daqueles que vivem lá. A grande maioria, Pai, ora está na Tua igreja, lendo Tua palavra, e ora está nas festividades religiosas que tem lá na região, porque são muito fortes, Pai. E que o Senhor possa nos encorajar a financiar os projetos que tem para aquela região, Pai. Que a gente possa fazer nosso papel como cristão e nos desafiar a nós mesmos a ir lá e pregar, Pai. E que possam ir pessoas para mostrar o Teu amor para aqueles que estão perdidos, Pai. Que o Senhor possa restaurar as famílias, restaurar aquele estado e toda a região da miséria que se encontra, Pai. E que eles possam se libertar de tudo aquilo que tornaram eles escravos, Pai. É no nome do Senhor que eu oro. Amém. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, pelo privilégio de podermos representar essa região tão linda, tão bela, tão importante em nosso Brasil, ó Pai, que o Senhor, Pai amado, com certeza tem planos muito maiores que os nossos, Pai, mas que nós possamos, ó Deus, sermos incluídos nesses planos quando nós pensamos em pregar este evangelho de salvação, pregar a Tua palavra, em estarmos fazendo discípulos conforme a Tua ordenança, ó Pai. Que nós possamos não sermos hipócritas, Senhor, mas de fato nos responsabilizarmos por essas regiões, não só o Nordeste, como todas as outras demais que serão apresentadas aqui, que nós possamos entender de fato o que essas regiões precisam, qual que é a demanda, onde nós podemos, Pai amado, investir, pelo que nós podemos orar, como nós podemos, Pai amado, nos comunicar com os missionários que estão lá, atendendo as suas necessidades também, Deus. Também nós pedimos, ó Deus, por aqueles que foram e estão ali, Pai, com esse compromisso de fazer discípulos, de treinar, de estar, Pai amado, participando da vida desses irmãos que estão ali e estar, Pai amado, de fato, disseminando, Senhor, um evangelho transformador, um evangelho, Pai, que traz uma novidade de vida, conforme Paulo mesmo pregava ali em Éfeso, Deus. Que o Senhor também, ó Deus, continue nos dando e nos capacitando a alegria, ó Deus, de estarmos indo e podermos, Pai amado, treinar, podermos capacitar essas pessoas, obreiros local, Pai amado, para que eles possam dar andamento nesse ministério tão importante de evangelismo e missões, Deus. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, seu Filho. Amém. Pode sentar. Quero ver o Teu poder agir, me cobrir com a Tua mão. Já vesti a minha armadura, eu vou cumprir a missão, conquistar muitas vitórias vou. Sim, estou vou lutar em nome do Senhor. Meu Deus, meu Rei, leva-me. Quero ir ao lugar que me enviar pra falar mais de Ti, Tua palavra semear. Leva-me, quero ir ao lugar que me enviar pra falar mais de Ti, Tua palavra semear. Quero ver o Teu poder agir,
me cobrir com a tua mão, já vesti a minha armadura, eu vou cumprir a missão, conquistar muitas vitórias vou. Sim, estou lutando por ti, vou lutar. Meu Deus, meu Rei, leva-me. Quero ir ao lugar que me enviar pra falar mais de ti, tua palavra semear. Leva-me, quero ir ao lugar que me enviar pra falar mais de ti, tua palavra semear. Leva-me, quero ir pra falar mais de ti, semear. Leva-me, quero ir me enviar pra falar mais de ti. Semear.